Então, olha só, repetindo aqui, né? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse verso apenas ele tem muito significado para a gente. Por quê? Porque o Filho do Homem é o cumprimento da promessa lá do Éden. Lembra de Gênesis 3? O descendente da mulher, né? Que Eva achou que já era Caim, e que todo o Antigo Testamento vai repousar nessa expectativa, né? Abraão, né? Ele achava ali que Ismael seria o descendente, mas Deus falou: não, não vai ser ele, vai ser o filho que vai vir de ti. Então vem Isaac. Então todo o Antigo Testamento repousa sobre essa expectativa da vinda, né, do descendente da mulher. E aqui, finalmente, em Jesus, ocorre o cumprimento daquela promessa feita no Éden. Ele se identifica o quê? Com a humanidade. Ele é o filho do homem, tá certo? E ele veio buscar, o que revela que a iniciativa sempre parte de Deus. É ele que vem buscar, tá certo? Ele não foi encontrado pelo perdido, não. Ele vem buscar. Lembra lá do Éden? Adão e Eva se escondem. Aí Deus vai atrás deles. Ou seja, nós estamos numa condição tão alienada de Deus que nós não conseguimos nem buscar a Deus. É Ele que nos busca. E depois, ele vem salvar, ou seja, perdoa e livra da condenação da morte e do poder do pecado na vida. O perdido. Quem é o perdido? Aquele que reconhece que precisa ser salvo do pecado e da morte. É aquele que grita aqui, como Paulo, né? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, quem pode? Cristo. Ele vem buscar e vem salvar aquele que reconhece que precisa de um Salvador. E isso é interessante para a gente, porque aqueles que não reconhecem que precisam de um Salvador, que, né, não reconhecem que são pecadores, ou que para mim tá bom assim, eu não transgrido a lei, eu não sou pecador, eu não faço nada de errado, né? Ele não se vê numa condição de perdido, ele não se vê numa condição de que está condenado para a morte. Ele não tem necessidade de um Salvador. Mas quem entende que transgride a lei de Deus e que por si mesmo não pode fazer nada de bom porque é escravo do pecado, esse sim, ele precisa de quem? De um libertador. Precisa de um redentor. E é para esses que Cristo vem. Essa é a missão dele. E fica, né, muito mais clara no texto de João 3, do verso 16 ao 21. Quer ler pra gente, Pretinha? João 3, 16 a 21. Olha lá, Jesus deixando clara a sua missão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em luz. Então Jesus aqui falando com Nicodemos, né, ele dá claramente qual que é a sua missão, não é? E essa missão aqui é uma explicação, ele está explicando para Nicodemos como que a gente pode então obter a salvação. De que maneira? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa primeira declaração aqui do Salvador, ele diz que Deus entregou o seu Filho ao mundo. E quando ele diz o mundo aqui, são todas as pessoas. Lembra que a gente viu lá que a questão do pecado é uma condenação universal. Todos pecaram. O pecado e a morte estão sobre todos descendentes de Adão. E justamente porque todos estão sob a condenação do pecado, Deus entrega o seu Filho para todas as pessoas. Todas. Quando ele diz o mundo, são todas as pessoas. Não são somente os eleitos. Não são somente aqueles que foram predestinados. Não é apenas o negro, não é apenas o branco, não é apenas o pardo, não é o homem, não é a mulher, não é o heterossexual, o homossexual, não. São todos. Deus entregou seu Filho para todos. E de que maneira a gente pode obter essa salvação? Pela fé. Porque aquele que crê no seu Filho não perece, mas tem a vida eterna.
É a crença, acreditar em Jesus como Salvador que nos livra da morte. É receber o Filho de Deus que nos livra da morte. É por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que Jesus não pode ser comparado com outros mestres da sabedoria, da religião. Porque eles não são o Filho de Deus. O Filho de Deus é um só, é o unigênito, é Jesus Cristo. Porquanto enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse, aqui a palavra julgasse é o que? Condenasse. Tá certo? Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio o quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Isso aqui é lindo. Né? Porque Cristo ele não vem para acusar, ele não vem para condenar, mas ele vem o quê? Para trazer salvação. Por isso que eu falo para você, você está lutando porque você não consegue fazer o que é certo, não consegue seguir a palavra de Deus, não consegue, né, andar nos caminhos do Senhor, e você está se culpando, você está se condenando por isso. Não se condene, meu irmão. Porque Jesus não veio condenar, ele veio para resgatar, para salvar. Ele veio para perdoar, para libertar, para conceder salvação. Então, através de Cristo, nós somos libertos da condenação. Jesus veio para salvar todos, ou seja, todas as pessoas, todos os perdidos, e não para condená-los. E é triste quando a gente vê muitos crentes condenando as outras pessoas. Porque nem Jesus condenou. Ele veio para salvar. Ele veio para libertar. Lógico. Jesus ele não compactua com o erro, ele não compactua com o pecado. Mas, em primeiro lugar, o que Cristo quer? A restauração da pessoa. A libertação dela do pecado. Tá certo? Jesus ele nunca apontou o dedo para acusar as pessoas. Mas sempre para o quê? Apontar o caminho pelo qual elas poderiam alcançar a salvação. O único que ele acusou era aqueles que se achavam santos demais. Né? E mesmo assim, quando ele repreendia ainda ali, né, com lágrimas nos olhos. Então vai trazer, quem nele crê não é julgado. Ou seja, a gente viu que julgar-se é condenação. Né? Então, quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está o quê? Condenado. Tá certo? Porque lembra? A condenação passou sobre todos. Qual que é a única chance da gente escapar dessa condenação da morte? Crendo no Salvador, que é Jesus Cristo. Então, quem crê nele não está condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. Tá certo? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, não crê no único nome que pode salvá-lo, que pode libertá-lo. É por isso que Jesus ele é singular. A gente costuma dizer, né, só Jesus na causa. É realmente só Jesus salva. Só ele pode salvar. Não tem outro que vai salvar. Não é Maomé que vai salvar, não é Gandhi que vai salvar, não é Confúcio, não é Buda. É unicamente Cristo que é o Salvador. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a luz. Odin Davis está acompanhando aqui com a gente. Odin, eu acho que você não conectou o áudio, tá? Do seu microfone aí. Se você tentar sair e entrar novamente, ele vai pedir para você conectar o áudio, aí você conecta e aí você consegue ouvir. Tá bom? Ele está sem áudio, ele não vai estar ouvindo o que eu estou falando, né? Eu não consegui também, quando eu tentei pelo celular, né? É, Eu acho que eu pulei você esse tirou a pedacinho permissão, aí né? da permissão. Mas se entrar e sair de novo, eu acho que dá certo. Aí eles conseguiram na outra aula. Você estava falando, Preto, dessa condição. Quem não crê já está condenado, né? Uhum. Falando da singularidade, né? Da obra de Cristo, do ministério de Cristo. E aí eu estava pensando assim, o ponto anterior, né? Que você colocou. Temos a herança, né? O pecado de Adão, né? Como herança, a transgressão. Então a natureza é pecaminosa. Então, Sim. independente de lei, né, nós somos condenados pela lei, né? Mesmo antes do Sinai, né? Mesmo antes de Moisés, aqueles que viveram, né? Eles já tinham a lei interna, né? Paulo fala dessa lei que está no coração, que está na mente, né? De toda criatura criada Inclusive dos por Deus. gentios. Isso, inclusive os gentios. Então, é, aí não tem saída, né? É aquela questão de ser um único caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação em outro nome, né? A Bíblia é clara em dizer isso. Exatamente. E aí, só voltando aqui, vou aproveitar que você comentou aqui todos nascem condenados. É interessante que o texto vai trazer para a gente aqui, ó, que vai falar que até Moisés, né? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés.
E por que que Paulo fala que reinou a morte desde Adão até Moisés? Porque Moisés vai ser o primeiro a ser ressuscitado. Lembra lá que Judas vai falar que Satanás disputava o corpo de Moisés ali? Até então você não tinha tido ressurreição. Né? Enoque foi levado para o céu e a morte reinou de Adão até Moisés. Ou seja, até Moisés todos estavam condenados o quê? Debaixo da morte. Por isso que Satanás vai brigar ali pelo corpo de Moisés. Não, ele pecou, ele tem que morrer. Ele é meu, ele me pertence. Mas daí, né, ali, Miguel, o arcanjo ali, que é Cristo, ele vai e ressuscita Moisés. Por quê? A morte deixou de reinar. Né? Então, aqui, por isso que ele vai falar, a morte reinou até Moisés. Ou seja, quem pode quebrar esse poder da morte? Unicamente o Filho de Deus. Né? Quem crê nele não está o quê? Condenado. Não está. Mas aquele que não crê permanece o quê? Sobre condenação. Por isso que ele é o único caminho mesmo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Então aqui revela para nós que a salvação ela está disponível. Deus entregou o seu filho para todo mundo, para todas as pessoas. Mas aqui envolve o quê? Uma escolha. As pessoas elas amam mais as trevas do que a luz. Elas têm mais amor ao pecado do que a Deus. E por amar mais ao pecado, tá certo? Que significa amar mais a si mesmo, né? As suas vontades e paixões do que a Deus, elas não vão o quê? Para a luz. Por que que elas não vão para a luz? Ali, né, no verso 20, é a separação de Deus que a gente vê lá. Elas escondem as suas obras. Então lembra lá de Adão e Eva no jardim? Eles pecaram, o que que eles fazem? Se escondem, tá certo? Porque as suas obras eram más. Isso ocorre conosco também. Quando nós estamos em pecado, nós não queremos ir para a luz. Por quê? Para esconder as nossas obras, para esconder o nosso pecado. Isso a gente consegue observar na nossa vida mesmo, né? Muitas vezes, quando a gente se aproxima de uma pessoa e aquela pessoa está com a vida toda errada, ela não curte muito a sua presença ali, né? Você chega ali, a pessoa meio que, né? Tipo, lá chegou o santão aí, né? O santarrão, chegou o santinho. E causa até um mal, né? Um mal-estar ali, né? A presença ali junto. Por quê? Porque aquele que está na luz, caminha na luz, ele é luz. Vós sois a luz do mundo. Quando chega, né, junto de uma pessoa que está com a vida toda errada, ela fica, né, não quero ficar perto, ou eu não quero que você me fale uma palavra, eu não quero que você me ensine, porque ela não quer o quê? Sair das trevas. Tá certo? Ela não quer abandonar as trevas. Ela está apegada ao pecado. Ela ama mais a si mesma, os seus prazeres, as suas vontades, do que a Deus. E por último diz assim, mas, diz assim, né, e não se achega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras, ou seja, acusadas as suas obras. Ou seja, ela não chega na luz para que as suas más obras não sejam vistas e ela seja acusada, como se ela pudesse escapar da condenação. Tá certo? Então, ela tem uma condenação sobre ela, mas ninguém está vendo. Mas ela não se achega para a luz para que as suas más obras não sejam vistas, descobertas e ela receba a condenação. Mas isso é um engano, porque já está condenado. Tá certo? Já está condenado. Você pode escolher dos olhos dos homens, mas você não pode escolher dos olhos de Deus, que penetra todas as coisas. Mas quem pratica a verdade, ou seja, aquele que pratica a palavra de Deus, ele aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, aquele que pratica a verdade, ele pratica a palavra de Deus, ele se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque essas obras não são dele, mas essas obras são de quem? De Deus. Essas são as obras de justiça. Tá certo? Ele pratica a verdade pelo poder de Deus. Então aqui nós vemos, né, que a missão do Salvador é livrar da condenação. Por que que eu preciso de Jesus? Porque eu não quero morrer, eu não quero estar condenado. Eu preciso de justificação, e essa justificação eu só posso obter mediante a fé em Cristo, o Salvador.